O que a disciplina Estudos Linguísticos 2 estuda? O significado. Mas o que é o significado? Para um médico, por exemplo, pintinhas na pele significam sarampo. Já para um botânico, manchas nas folhas das orquídeas significam deficiência de fósforo. O mecânico acredita que barulho no motor significa pouca água no radiador. E já o linguista acha que entortar significa tornar torto. Na maioria desses casos, há uma ideia de causalidade. Por exemplo, sarampo causa pintinhas na pele. Já a deficiência de fósforo causa manchas nas folhas das orquídeas. O mecânico sabe que pouca água no radiador causa barulho no motor. Mas será que tornar torto causa entortar? Parece que não. Tornar torto é o mesmo que entortar. Na linguística, significado não tem a ver com causalidade. Para o linguista, significado é uma questão de valor. Quando o linguista pergunta qual é o significado da palavra entortar, quer saber qual é o seu valor na língua portuguesa. É por isso que se diz que entortar equivale, vale o mesmo que tornar torto. Essa forma de esclarecer um significado, a apresentação de uma equivalência, é um dos métodos usados pelos dicionários para auxiliar as pessoas que não sabem o significado de uma palavra. Mas, se você parar para pensar bem, ao apresentar uma equivalência, o dicionário apenas substitui palavras por palavras. É que o dicionário é uma ferramenta muito útil para ajudar as pessoas a entender o significado das palavras. Mas o dicionário não pretende elaborar nenhuma teoria semântica. Em uma perspectiva científica, dizer que o significado de uma palavra são outras palavras não é uma solução aceitável. Mas por quê? Dizer que o significado de uma palavra são outras palavras levaria a uma regressão infinita de perguntas. Depois de apresentar as palavras que seriam o significado de uma palavra, deveríamos perguntar qual é o significado dessas outras palavras, e assim sucessivamente. Ou seja, diante de novas palavras, a pergunta poderia repetir-se infinitamente. De uma perspectiva científica, portanto, palavras não podem ser o significado de palavras, porque são coisas do mesmo tipo. O significado de uma palavra precisa ser algo diferente de uma palavra. Mas então, que raios é o significado? Antes de tentar uma resposta, vamos esclarecer que em uma língua natural, como a língua portuguesa, o significado pode estar associado a diversos tipos de unidade linguística. Pode estar associado, por exemplo, a morfemas, como em reavaliar o prefixo re, que transmite a ideia de repetição, significa repetição. O significado pode estar associado a palavras, como na própria palavra avaliar, ou pode estar associado ainda a sintagmas, como em dor de cabeça. O significado ainda pode ser associado a sentenças, que tem significado, não é? Estou com dor de cabeça tem um significado, e também pode estar associado a enunciados. Estou com dor de cabeça também, significando algo como não quero sair depois de um convite. Esse último significado, que é o significado de um proferimento, de um enunciado, é um significado pragmático que nós vamos estudar mais adiante na disciplina. Então, os significados das palavras, o que são? De um ponto de vista cognitivo, o significado é uma representação mental. Já de um ponto de vista matemático, também pode ser adotado,
O significado pode ser visto como uma função matemática. Nós não vamos olhar para esse segundo ponto de vista, vamos ficar só com o primeiro. A palavra cadeira, por exemplo. Você sabe o que significa cadeira em língua portuguesa? Vamos ver. Para cada uma das imagens que forem aparecendo a partir de agora, na tela, diga se é ou não é uma cadeira. Bem, se você escolheu esses 3 objetos, você sabe o significado de cadeira. Então, o que é saber o significado da palavra cadeira? Cognitivamente, é ter uma representação mental que permite avaliar se objetos do mundo são ou se não são cadeiras. Uma representação mental é algo objetivo ou subjetivo? O que você acha? Uma representação mental é um fenômeno subjetivo. Mas note que qualquer falante nativo do português identificaria como cadeira os mesmos objetos que você acaba de escolher. Por isso, o significado de uma palavra, além de ser uma representação subjetiva, é uma representação intersubjetiva, porque é compartilhada entre os membros de uma comunidade linguística, neste caso, os falantes de português. Então, resumindo, significado é uma representação mental que nos permite identificar no mundo tudo que pode ser referido pela palavra. No caso de cadeira, por exemplo, a gente sabe que isso é uma cadeira, por saber o significado de cadeira. Sabe que isso já não é uma cadeira. Esse também não é uma cadeira, e por fim, esse é uma cadeira. Bem, agora vamos ao conceito de denotação. O que é a denotação? A denotação de uma palavra é um conjunto de objetos no mundo que podem ser referidos por essa palavra. Então, a denotação de cadeira são todas as cadeiras que estão lá no mundo, né? Na vida real, na realidade. Essa é a denotação de cadeira. Bom, então qual é a relação que há entre significado e denotação? Como nós já vimos, o significado é uma representação mental, ou seja, está na cabeça das pessoas. Já a denotação, essa é um conjunto de entidades que estão lá no mundo, fora da cabeça das pessoas, são coisas reais. Saber o significado de uma palavra permite saber que conjunto de objetos ela denota. Por exemplo, saber o significado da palavra cadeira permite saber que coisas fazem parte do conjunto das cadeiras, que é a sua denotação. Quando ainda há pouco você selecionou apenas imagens de cadeiras, fingindo, é claro, que eram cadeiras reais, você estava identificando parte da denotação da palavra cadeira. Estava identificando parte do conjunto composto por todas as cadeiras existentes.